Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Gelson Lobato e esse é o Nós Pod, um podcast para nós, onde Cristo é o centro. Em nome de Jesus. Eu acho que o slogan devia ser cara, tipo, Nós Pod, em nome de Jesus. Porque não é sobre o nosso poder, não é sobre o que nós podemos. É um podcast para nós, não é sobre nós. Porque como cristãos sabemos que o nosso centro, nós devemos viver para Cristo. Prontos. Hoje, mais uma vez, tenho aqui o Carlos, como já falei, e vamos partilhar aqui um bocadinho uma experiência que nós tivemos há algum tempo atrás, que eu acho tem alguns pontos interessantes, passei pelo mesmo, e gostaria de saber. Carlos, seja bem-vindo. Ok. Nós então agora estamos na empresa, estamos no serviço, vamos trabalhar. Bum. Isso é bom. É assim. Yeah. Jesus! Então, como é que foi a tua primeira experiência no monte? A primeira vigília? Porque nós fizemos a primeira vigília pela empresa. Tínhamos uma empresa onde trabalhamos até 2020 e fizemos uma vigília, fomos ao monte no Benfica. E tirando eu, o Inácio, o Carlos e o Wilson, foi a primeira vez deles numa vigília e lá no monte do Benfica, principalmente. Então, como é que foi essa experiência? Qual foi a tua expectativa? Não sei se houve alguma expectativa, mas qual foi a tua expectativa e o que foi essa coisa da expectativa e a realidade? Expectativa e a realidade. A expectativa... Como é que você pensou que ia ser e como é que foi? Na verdade, foi meio engraçado. Primeiro é que a vigília no monte... A vigília já é de noite, né? Yeah. É de noite. E numa montanha. Que você não conhecia? Não conhecia. Numa montanha, não conhecia. Depois temos que andar alguns quilômetros. De noite, acho que era por 0 horas, né? Acho que era 0. Sim, nós fomos às 23 horas. Saímos 23 horas. Saímos de lá às 6. O caminho todo estávamos a andar sozinhos. Aquilo acho que era no tempo da pandemia. Não? Não, foi antes. Foi 2019. Porque eu me lembro que quando saímos, já estava tudo isolado. Não, foi 2019, foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Mas acho que já não tinha circulação, já não tinha trânsito. Sim, naquele momento. Hora. E temos que apanhar a Wilson. Fomos apanhar o Wilson, que já estava tudo escuro. Já não tinha ninguém praticamente a circular na rua. Estamos ali as pessoas todas sozinhas. Sim, estamos todos sozinhos. Aí já. Depois chegamos no local. Procurar entrada. Havia uma entrada, né, que as pessoas usavam. Mas depois cancelaram aquela, fecharam. Sim. Nós olhamos, será que viemos aqui em vão? Chegamos aqui e não vamos cumprir com o nosso objetivo. Tivemos que estar a girar aquilo, a procurar a entrada. Depois conseguimos. Quando chegamos por lá, a princípio encontramos um local que estava totalmente isolado. Não tinha ninguém. Vimos, será que chegamos aqui e não tem ninguém? Só nós é que estamos aqui. Porque acho que aquilo era um local que muita gente ia para lá. Mas naquele dia, por sinal, só nós é que estávamos naquele local. Afinal, as outras pessoas estavam do outro lado. Nós começamos a vigília, estávamos a orar. Era uma coisa meio estranha, nova também, ninguém conhecia aquilo. Só ouvíamos falar. Mas chegamos lá, estávamos a orar, louvar. E... Só uma coisa, nós começamos a vigília, né? Depois tivemos aí um momento muito forte de oração. Falamos, agora vamos orar 1 hora. Porque o meu pastor fala muito disso, orar 1 hora direto, orar 1 hora de joelhos, não sei o que. E isso não pode parecer algo religioso, né? 1 hora, como se 1 hora fizesse alguma diferença. Mas é mais no sentido de você você passar um tempo considerável com Deus, porque oração é estar com Deus. E nós fizemos isso, cronometramos lá, vamos fazer 1 hora de oração direto. E nós começamos a orar. Eu, claro, estava a liderar, comecei a orar, depois falava, você, fulano, cicrano. Então o Carlitos começou a orar. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi o Carlitos a orar em língua.
Carlito, de repente, aquilo começou a orar, de repente foi tomado pelo Espírito, como em Pentecostes. Mas não foi a tua primeira experiência? Quer dizer, eu já ia exercitando. Mas daquela vez acho que foi praticamente, totalmente tomado. Não, foste mesmo tomado, porque depois porque o Carlos é tímido, como todo, o Carlos é tímido, e tipo, orar em língua não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Eu acho que ele falou um bocadinho aqui na primeira vez que ele esteve aqui no podcast. Orar em línguas não é uma coisa simples. É complicado quando você põe o raciocínio humano, você usa o intelecto, não cabe na nossa cabeça. É coisa do Espírito. E naquele momento o Carlito foi tomado pelo Espírito. Estávamos numa roda, éramos que 5 ou 6 pessoas? 5, né? 5. 5 pessoas? Ou 4? 4. Éramos 4 só, certo. Éramos 4 colegas da mesma empresa, porque a vigília era da empresa. Éramos 4 e estávamos numa roda e o Carlitos começou a orar, de repente eu senti a presença de Deus. Eu senti a presença de Deus. O Carlitos foi tomado pelo Espírito, começou a orar em línguas, aquilo foi fantástico. E depois acho que nós ainda continuamos a orar, fizemos alguns breaks, depois sentamos, começamos a partilhar a nossa vida, não é? Mas acho que uma das coisas da oração em língua que é boa, acho que é mesmo isso que o Job tocou no ponto, é tirar o raciocínio, o intelecto, é se entregar totalmente, é estar disponível à presença do Espírito Santo. Porque caso não acontece, se estiveres muito focado, se estiveres a raciocinar bastante, não consegues orar em língua. Porque na verdade é mesmo se entregar totalmente, deixar o Espírito Santo te tomar. Só assim que a coisa acontece. E outra coisa que eu, por exemplo, na minha experiência, porque a minha primeira vigília também foi lá no desse monte do Benfica, aqui em Luanda, com a igreja. Eu lembro que acho que nós íamos todos os meses. A vigília normalmente nós fazíamos às sextas-feiras, a sábado de manhã. E na minha primeira vigília eu estava muito ansioso, porque eu, novo convertido, ouço falar vigília, tal como Jocum em Benguela. Eu só quero também ficar na Jocum em Benguela, tipo, eu ouvi todos os amigos convertidos ou iam para Jocum no acampamento, se convertiam. Então a vigília é mais ou menos tipo isso, eu também queria muito uma vigília. E acho que a minha sensação da primeira vigília foi que foi muito curta. Parece que a noite é longa, né? Mas sim, quando você está lá com Deus e não sei o quê, aquilo é agradável. Não tem nada a ver com festas. Eu já desbundei, já perdi noites em festas e você acaba cansado. Às vezes você é arrependido porque eu fiz coisas erradas, ou gastou dinheiro a mais, ou sei lá, alguma coisa. Mas na vigília você passa uma noite de pé ou sentado em oração, a conversar com amigos em adoração. E você acaba, ressacado porque você perdeu a noite, mas a satisfação não tem colateral, não tem... E uma das coisas muito boas é que as pessoas se interrogam muito, que é tipo, Deus falou comigo. Uhum. As pessoas têm muito dessa... O pastor às vezes chega na igreja, Deus falou comigo, mas falou comigo como? Será que o pastor ouviu Deus a falar com ele? Que é uma cena muito estranha para as pessoas que são novos na igreja, não têm contato com a Bíblia, não sabem as formas conforme Deus fala. Quando alguém diz Deus falou comigo, acha meio estranho. Como assim Deus falou contigo? Por que não fala comigo? Como é que eu nunca ouvi? Porque na verdade Deus fala de várias formas, que a partir da palavra, ao meditares, pode falar contigo por meio de sonhos. Muitas das vezes fala de uma forma, claro, não tem aquela voz, né? Como se fosse uma voz audível, uma voz humana. Mas fala contigo e tu percebes que Deus está mesmo aí, está a falar. E naquele dia, acho que Deus falou de várias formas. Yeah. E falou com todos. Porque todos tiveram uma experiência de ouvir Deus falar. Foi muito bom, foi muito extraordinário. Sim, houve um momento que nós paramos e começamos a partilhar o que é que Deus falou contigo. E acho que nós ouvimos Deus falar muito conosco sobre família, sobre experiências das que vivemos, das que vamos viver, do que é que Deus quer. Foi uma coisa fantástica. E lá naquele monte do Benfica tem uma visão que nós vemos a cidade de Luanda, vês o céu, e parece que lá o céu se abre, fica aceso a noite toda. É incrível, é uma experiência incrível que eu recomendo. Se você tem aí amigo crente, irmão, que fala que vai na vigília, vai ainda só com ele, tá vendo? Não sei se vai ser lá no monte do Benfica, porque lá é uma questão com aquele terreno.
sei lá, já houve situações de tiros e não sei o quê, sei lá, parece que o dono não gosta que as pessoas vão lá fazer vigília. Então, se é isso, não vai lá, mas tem muitas opções, faz em casa. Nós já fazemos muito agora dentro da igreja. Perca uma noite, que na verdade você não vai perder, mas a ideia é mesmo isso, você dar um tempo precioso, dar um período precioso da tua vida para estar com Deus. Vai ser incrível. E acho que uma das coisas que Deus mais falou, acho que falou com todos também, foi sobre obediência. Que há coisas que nós queremos entender, que Deus naquele dia, acho que falou com todos, falou comigo, e muitos partilharam também que há coisas que não precisamos de entender. Só devemos obedecer. Obedecer. Porque isso é uma coisa muito estranha, porque a vigília foi uma coisa não bem imposta, né? Ok, um dia eu senti uma direção de Deus, vamos fazer uma vigília aqui da empresa, que não é normal, né? Empresa, fazer vigília, ok. Não foram todos os colegas lá da empresa, mas é o tipo de coisa que quando você é forçado a fazer algo não habitual, vem aquele nosso bichinho e fala, mas eu tenho que ir mesmo, por que eu vou? Não sei o que. Mas quando você está lá, isso é uma coisa muito pequena, mas muito sutil que acontece conosco, mas até nessa coisa muito pequena, muito sutil, Deus fala, Deus vai dar uma resposta, vai dar uma palavra, e foi isso que o Carlos acabou de falar. Não é? E naquele momento, acho que quando todos estávamos a orar, todos diziam, isso é tipo uma cena de maluco, cena... Quem nos vê aqui, fala, esses são malucos, não batem bem. Porque era sexta-feira, e sexta-feira é dia que nós no mundo vamos chupar, né? Sexta-feira é o dia de comprar birra e tal, e pegar os mambos, passar na bomba, bazar numa banda e não sei o que, tá vendo? E nós, sexta-feira, jovens, né? Estamos aí no monte a orar. Lembro que a esposa de um dos nossos amigos estava lá, disse, olha, esse novo paradigma, sexta-feira deu a do homem, mas em vez do homem ir para o copo, o homem está aí para o monte orar. E nós estivemos a orar, oramos para aqueles que estavam a beber, oramos para a nação, oramos para Luanda, oramos para que não houvesse crime naquela noite específica, e é assim. E acho uma das coisas mais impactantes foi a experiência do Wilson. Acho que ele tinha a irmã doente, parece engraçado, parece... algo anormal. Que ele tinha a irmã doente, depois da oração, depois do monte, no dia seguinte ele chegou em casa, a irmã estava bem. Lembro, agora lembro, sim. É isso. Muito obrigado por assistirem a esse vídeo. Contamos aqui a nossa experiência no monte. Eu falei da minha primeira, o Carlos também. Deus é assim, ir no monte. Eu falo disso porque para mim foi tipo o véu se rasgar. Eu achava... sei lá, muito estranho isso, essas coisas, e talvez muito difíceis de fazer, de cumprir uma noite em oração. Como é? Será que eu sei? Será que eu consigo? E nós gostaríamos e quisemos aqui partilhar com vocês nesse vídeo. Talvez você está nesse impasse ou já foi convidado, acha muito estranho, se joga nisso, que Deus vai estar lá de certeza. Muito obrigado por assistir esse vídeo e God bless you. Até a próxima. Não se esqueça, dê um like, subscreva, compartilha, comenta aqui embaixo, segue se for no Instagram e até a próxima agora. God bless you. Adeus. Fechou.